Vamos continuar falando de saúde? A obesidade tem sido classificada como um dos maiores desafios de saúde do século XXI. Um estudo recente, publicado na revista The Lancet, aponta que, sem medidas urgentes, 6 em cada 10 adultos e 1 em cada 3 crianças e adolescentes estarão com sobrepeso ou obesos em 2050. Além dos impactos na qualidade de vida e no desenvolvimento de doenças crônicas, essa epidemia pode sobrecarregar os sistemas de saúde ao redor do mundo todo. Para entender melhor o que causa a obesidade, suas consequências e as possibilidades de tratamento, eu converso ao vivo agora com Estevão Ribeiro Borges, que é cirurgião bariátrico e digestivo do Hospital Santa Helena de Goiânia. Doutor que está conectado aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia, telespectadores do Jornal Brasil Hoje. É um prazer estar aqui nessa manhã com vocês. É um prazer recebê-lo também, doutor. Para começar, queria que o senhor nos ajudasse a entender o que é considerada obesidade e como que o diagnóstico é feito e a diferença, entre a obesidade e o sobrepeso. Bom, Wilker, essa pergunta realmente é crucial para a gente começar a entender o assunto. A obesidade, ela foi considerada há muito tempo apenas uma condição individual que levava como fator de risco para outras doenças, né? Nos últimos 20 anos, os especialistas, sociedades, médicos, equipes multidisciplinares têm se debruçado nesse assunto e chegado na conclusão que a obesidade não é apenas um fator de risco, porém a obesidade ela é uma doença propriamente dita. Esse estudo que você citou do Lancet, ele vem simplesmente sistematizar, né, um consenso de especialistas de todo o mundo que vem definir realmente a obesidade como uma doença, né? O que já vem sido estudado nos últimos 20 anos. Então, é uma doença crônica, uma doença complexa. É uma doença que tem origem genética, ambiental, psicológica, então não tem uma causa específica. A pessoa não é gorda porque ela tem falta de força de vontade ou porque ela come errado simplesmente. Então, existe uma predisposição genética que altera os fatores de saciedade e a capacidade de armazenar gordura, né? Então, a pessoa tem alterações genéticas que faz ela ter uma dificuldade na percepção da saciedade e consegue, de forma muito efetiva, absorver os nutrientes e guardar de forma de gordura. Então, estabelece essa doença que é o excesso de peso por excesso de gordura. Então, vem ter a definição da doença e as suas classificações não apenas pelo peso e altura. O IMC, que é o peso e altura, peso sobre a altura ao quadrado, ele serve como rastreio para identificar essa doença, que vai ser também identificada com poder estabelecer de forma mais específica quanto de gordura, de excesso de gordura a pessoa tem com parâmetros clínicos, né? Medidas como a circunferência abdominal e até outros exames complementares para poder identificar a quantidade de gordura, né? Doutor, a gente tem visto cada vez mais as pessoas praticando atividades físicas. Pelo menos eu percebo isso ao meu redor. Muita gente fazendo caminhada, correndo, outras pessoas praticando esportes de areia, agora estão muito em alta, inclusive. As academias viraram febre e, mesmo assim, esse estudo aponta para uma verdadeira epidemia de obesidade nos próximos anos. Quais são as principais causas desse fenômeno? O senhor já mencionou aí que não se trata apenas de falta de vontade, algo nesse sentido. Mas tem como a gente identificar o que tem provocado essa alta no número de casos de pessoas com obesidade?
Sim, como uma doença complexa de origem genética, ambiental, social e psicológica. Então, os fatores são diversos. O fator genético, nós não podemos atuar ainda, né, à luz do conhecimento atual. Então, os fatores ambientais, sociais, vão permear toda essa causa, né? Então, o fator ambiental, ele é muito relacionado à questão da alimentação e hábitos de vida, né? Então, não é uma única causa, porém, uma causa ambiental muito importante. O fator alimentar, com os ultraprocessados, a alimentação baseada no, eh, no consumismo, né, e no estilo de vida, né, American Way of Life, né? Então, nós somos sempre propensos a ter uma alimentação rápida, eficiente e ao ponto de ter um consumismo, né? Então, o imediatismo. Com isso, a pessoa, no nosso estilo de vida, a gente acaba não tendo aquele momento de preparar o alimento e aproveitar a alimentação de forma satisfatória, né? Então, é uma alimentação rápida, uma alimentação sem um pensamento nutricional adequado, e, além disso, a forma de que tem a vivência, né? Então, eh, existem esse apelo das academias, dos exercícios físicos, porém, isso não tem tantos adeptos. Com isso, o sedentarismo, ele é muito importante na sociedade hoje. Então, a alimentação com ultraprocessados, com excesso de carboidratos e pobre em proteínas, o sedentarismo, né? Eh, o excesso de telas, principalmente, com crianças e no desenvolvimento. Com isso, o fator ambiental, ele propicia, e aumenta a capacidade genética de aumentar a obesidade. Além disso, os fatores sociais e psicológicos, né? Então, a própria sociedade, com todos os seus preconceitos e o excesso de cultura ao corpo perfeito, né? Então, o excesso de consumo de redes sociais, né? Então, a pessoa quer ter aquele corpo perfeito de forma rápida, com procedimentos estéticos, E a qualquer e custo causa também, uma né? Isso é perigoso. ansiedade nas pessoas, e um ciclo vicioso que culmina com a piora da incidência da obesidade. Doutor, o senhor mencionou agora há pouco esse estilo de vida americano, né? Essa coisa do consumir em excesso e trabalhar e consumir, essa falta de tempo, essa correria. A facilidade do acesso a comidas industrializadas, a redução no preço desse tipo de alimento também tem colaborado para isso, para esse número maior de obesos, não só no Brasil, mas no mundo todo? Com certeza. Esse estudo do Lancet, ele tem essa missão de definir a obesidade, classificar a obesidade, mas também estudar a obesidade como um problema de saúde pública. A partir disso, os governantes, né, vão poder estabelecer políticas públicas para evitar a doença. A doença, a obesidade, ela leva a outras doenças, não apenas como fator de risco, mas ela leva a outras doenças, pressão alta, diabetes, que ainda pode culminar com outras complicações, como infarto, AVC, que vão diminuir a expectativa e qualidade de vida da população em geral. Então, a obesidade, como uma doença, ela precisa ser estudada para poder ser tratada com efetividade e respeito, e principalmente prevenida. Para prevenir a obesidade, as políticas públicas de incentivar o exercício físico, né, e a alimentação, né? Talvez proibição de
propagandas de ultraprocessados em excessos, né? Até a questão do preço, né? A alimentação rica em carboidratos, infelizmente, ela tem um preço muito mais acessível pela forma do capitalismo, né? Então, com isso, os alimentos ultraprocessados, pães, um pacote de pão nem compara com o preço de 1 quilo de carne, né? Então, a proteína, ela tem, infelizmente, Custo maior para as pessoas, né? preço mais difícil para a população ter acesso. Doutor, a cirurgia bariátrica tem sido uma alternativa para os casos mais graves, né? E aí eu percebo que muitas pessoas têm um pouco banalizado essa cirurgia. Eu queria que o senhor nos explicasse quais são os critérios para que um paciente esteja em condição ali, né, de fazer a cirurgia bariátrica. Como que funciona esse processo hoje aqui no Brasil? Bom, a obesidade como uma doença, como eu disse, ela precisa ser tratada de forma adequada. Existem vários tratamentos com equipe multidisciplinar, médico, psicólogo, nutricionista. Então, como uma doença complexa, ela precisa ter uma abordagem multidisciplinar. A intervenção médica, ela tem basicamente intervenção clínica e cirúrgica, né? Os medicamentos com tratamentos clínicos, eles têm desenvolvido e melhorado cada vez mais. Ainda temos a dificuldade do acesso também pelo preço, né, desses medicamentos. E da automedicação sem um devido acompanhamento médico. A doença, ela é classificada em leve, moderada, grave. Então, as doenças moderadas com repercussão clínica e as doenças graves, que de forma simplória e pragmática é baseado no IMC, né? Então, peso sobre a altura ao quadrado. O IMC acima de 35 configura uma obesidade moderada. Quando associada com comorbidades, ou seja, doenças associadas, pressão alta e diabetes, principalmente, é mais comum, né? E o IMC acima de 40 é a obesidade grave. Então, a moderada associada com doenças e a obesidade grave tem a indicação da cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é um procedimento médico mais efetivo para controlar a obesidade a médio e longo prazo. Então, não é nenhum milagre, né? Não é uma cirurgia de resolutividade imediata, como pedra na vesícula, né? Então, você está com pedra na vesícula, faz a cirurgia, no outro dia você tem alta, resolveu o seu problema. A obesidade, ela é uma doença complexa. A cirurgia, ela faz parte do tratamento para a gente poder controlar a doença de forma efetiva a longo prazo. Quando a gente fala longo prazo em doença crônica, é acima de 10 anos, né? Então, é uma Perfeito. intervenção efetiva, segura, que a gente vai estudar de forma individualizada o paciente e indicar de forma precisa, com as indicações corretas e com acompanhamento correto, o paciente tem grande chance de controlar a doença e melhorar a qualidade de vida acima de 10 anos, evitando doenças, né? Então, resumindo, basicamente, as indicações são IMC acima de 35, associado a doenças, pressão alta, diabetes, gordura no fígado, apneia do sono, e o IMC acima de 40. Com a pessoa que já vem fazendo um acompanhamento médico acima de 2 anos, sem resolução. Perfeito, doutor Estevão, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Um abraço e até a próxima, viu? Obrigado. Tchau, tchau. À disposição.